E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você está aqui no Big Data Masters e hoje a gente vai falar de um tema que vocês pediram muito no Instagram e uma coisa que até fiquei espantado, que me pediram pessoalmente lá no LinkedIn, né? Então foram no meu LinkedIn pedir esse vídeo e hoje a gente vai falar de carreira em engenharia de dados. A gente vai falar de salário, o que faz o engenheiro de dados, como crescer na carreira, mercado, tudo que você precisa saber. Tá bem completo, fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e antes de a gente realmente começar a falar de todo o conteúdo que eu programei aqui, eu vou te pedir humildemente que você coloque aí o seu like, dê o seu joinha aqui nesse vídeo. Deixar o joinha, na verdade, ajuda muito a gente a incentivar a gente a querer postar mais, a fazer mais vídeos, né? Deixa o seu comentário aqui também se você tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia de vídeo. A gente sempre responde todo mundo. Segue lá a gente também no Instagram, que tem bastante conteúdo bacana. Eu posto várias coisas lá no Instagram. Tô voltando a postar depois de um tempo inativo, mas tô voltando a postar. Então já segue lá, vê o que a gente já postou, tem muita coisa bacana lá e eu sei que você vai gostar. Bom, então vamos lá começando a falar dessa profissão que está muito em alta, né, junto com cientistas de dados. Vamos hoje destrinchar o mercado da engenharia de dados, vamos ver o que esse profissional faz, né? E logo de cara eu tenho que falar de onde veio essa profissão. Então essa profissão ela vem aí de uma necessidade de dados. Ela vem aí, na verdade ela já existe faz um tempo, o nome da profissão engenheiro de dados é que é recente, mas já existe, as tarefas de um engenheiro já eram feitas por profissionais lá no passado, mas basicamente isso se potencializou com a chegada do Big Data, né? Que Big Data muita gente fala, mas a gente tem que lembrar que Big Data ele é um problema que precisou ser resolvido, né? E as empresas hoje não têm uma solução definitiva, mas as empresas hoje já existem tecnologias que ajudam a gente a resolver esse problema do Big Data. E quando a gente fala de Big Data, a gente tem que lembrar que Big Data também é um conceito, então Big Data é um termo usado aí para descrever a alta volumetria e a variedade de dados sendo gerada na rede constantemente. Então a gente tem um alto volume, uma alta quantidade de dados sendo gerada a todo momento de uma variedade absurda. A gente tem dados de JSON, XML, a gente tem dados vindo de REST API, CSV, Excel. Cara, a gente tem dados de uma variedade imensa. E para falar sobre o que é o engenheiro de dados, o que ele faz, eu vou dar um exemplo prático. Tá? Um exemplo muito prático. Imagina que você vai fazer uma festa de aniversário e você vai programar sua própria festa de aniversário. Então você tem que ver o buffet, o lugar onde você vai fazer a festa, você tem que fazer um orçamento em vários lugares, você tem que ter a lista de convidados, né? E você tem que juntar todas essas informações na sua cabeça ou em algum papel, alguma forma de você estruturar esse dado para aí começar a tomar decisões em cima de, eu vou escolher esse buffet por causa disso, eu vou escolher esse lugar aqui para fazer esse local por causa disso. Então você estrutura, você pega dados de vários lugares e estrutura para poder tomar a decisão de onde você vai fazer o seu aniversário. E é muito do papel do que o engenheiro faz no dia a dia. Então o engenheiro de dados, ele é uma profissão, o termo surgiu em meados de 2016 para 2017, para descrever o profissional que coleta diversas fontes de interesse do negócio da empresa, né? Então eu tenho fontes de dados de CRM, eu tenho de APIs, integrações, eu tenho dados da aplicação principal da empresa. O engenheiro de dados, no que tange o negócio quer ver tudo isso junto. Imagine um analista de negócio tendo que fazer query no banco, batendo na API, juntando tudo isso, lendo um arquivo, é muito inviável. Então esse dado ele precisa ser capturado, ingerido, processado, mastigado e disponibilizado em algum lugar para as pessoas fazerem as consultas, para as pessoas gerarem métricas, inteligências que vão gerar aí as decisões de negócio, né? Vão ajudar na tomada de decisão do negócio. Então, para um engenheiro de dados, é muito importante entender diversas fontes de dados, bancos de dados, como funcionam arquivos flats, arquivos Excel, API, formato de dados JSON. É importante ele conhecer diversas fontes, diversos tipos de dados, de formatos, né? De variedade de dados, como processar esses dados, como juntar esses dados, né? Então, poxa, como que esse dado da API se junta com o meu dado da aplicação e como que eu disponibilizo, como que eu processo essa alta volumetria, porque isso está sendo gerado a todo momento, como que eu processo isso e como que eu armazeno e disponibilizo para os usuários usarem em larga escala, de uma forma performática, né? Então, muito disso é do que um engenheiro de dados vai fazer, tá? Então, eu estou aqui, obviamente, que maximizando muito, né? Tipo, colocando muito em alto nível, porque a gente
Dentro da engenharia de dados, a gente tem coisas como processamento de dados em tempo real, processamento batch, a gente tem uma gama infinita de áreas que se poderiam ser exploradas, mas aqui eu estou colocando um guarda-chuva e te dando a noção do que você iria fazer. Se engana quem diz que engenheiro de dados não participa da área de negócio, é muito pelo contrário, né? É óbvio que não é tanto quanto um cientista de dados, que a gente vai discutir daqui a pouco qual a diferença de um e de outro, mas o engenheiro de dados ele precisa sim estar alinhado com o negócio, até porque o negócio é que direciona as decisões do que a gente vai consumir, de como, o que a gente vai fazer, qual que é o nosso roadmap, né? Mas é o engenheiro de dados que diz como essas coisas devem ser feitas no âmbito da tecnologia. E aqui eu preciso deixar muito bem claro a importância de um engenheiro de dados dentro de uma organização, né? Então a gente está falando de um profissional que ele é que constrói todo o alicerce para as outras pessoas, as outras funções, cientistas de dados, analistas de dados, começarem a fazer as consultas, começarem a extrair, começar a gerar inteligência em cima desses dados, né? Então é ele quem começa a democratizar o acesso aos dados de forma performática, de forma segura e principalmente de forma escalável dentro da organização, tá? Então, imagine que os outros profissionais, eles precisam consumir esses dados, porém é o engenheiro de dados que vai fazer toda essa parte e vai disponibilizar isso, tá? Então, sem a parte do engenheiro, você não tem nem dados, né? Então, é um profissional extremamente importante. Para você ter noção, existe uma estatística hoje que diz que para cada cientista de dados, você precisa de pelo menos 3 engenheiros de dados para aquele cientista. E essa estatística faz muito sentido porque o trabalho no engenheiro de dados, no âmbito de tecnologia, ele é muito complexo. Você precisa juntar várias fontes, precisa construir vários data pipelines, que a gente vai falar daqui a pouco. E isso é extremamente complexo. Um engenheiro de dados, às vezes, não dá conta, mesmo que ele seja sênior. Você precisa de um time robusto para construir esses tipos de coisa, construir todas essas pipelines de forma segura e manter isso dentro da organização. E uma coisa que você deve estar se perguntando agora, que é muito comum, é, cara, a gente fala muito de engenheiro e cientista de dados, comparando um ou outro, mas qual que é a real diferença entre os dois, né? O engenheiro de dados, ele prepara o dado para ser consumido pela organização de qualquer maneira, tá? Então, basicamente, a gente extrai dados de fontes, a gente carrega elas em algum lugar, geralmente dentro de um data lake, um repositório de dados onde você pode armazenar dado estruturado e não estruturado, para depois processar isso e guardar em algum lugar que você vai consumir. O engenheiro de dados, ele prepara toda essa fundação, tá? Ele deixa tudo preparado, todos aqueles dados limpos e prontos para serem consumidos nessas últimas versões, enfim, ele trata todas as questões de atualização do dado, manutenção do dado, para quem chegar e ler isso aqui, consumir, fazer um painel ou fazer um modelo, os dados já estejam prontos. Então é justamente isso, a diferença entre um cientista e um engenheiro. O engenheiro ele prepara esses dados para serem consumidos e o cientista consome esses dados para construir os modelos, para fazer feature engineering, para fazer o que tiver que ser feito. Porém, o cientista só consegue consumir depois que o engenheiro de dados fazer o papel dele. Então, ficou clara aí essa comparação? Se não ficou muito claro, deixa aqui nos comentários, eu tento explicar de uma outra forma. Basicamente, dentro de um projeto, é mais ou menos, bem grosso modo, assim que você conseguiria definir o papel de um engenheiro de dados e de um cientista de dados. Então, o cientista de dados vai criar os modelos e tudo mais, mas precisa do que foi feito pelo engenheiro. Bom, você deve estar muito ansioso para eu falar sobre salário, demanda de mercado, mas segura, que a gente já vai falar dessa questão. Antes eu preciso falar sobre o que você precisa saber para virar um engenheiro de dados. Então é uma questão muito complexa, eu vou abordar isso em um outro vídeo mais detalhadamente, porque é uma série de tecnologias e conhecimentos que você precisa ter para virar um engenheiro de dados de sucesso, um engenheiro de dados com conhecimento robusto. Porém, por que isso é uma questão complexa? Porque hoje não existe um guia, né, que te ensine a ser um engenheiro de dados. Você não vai encontrar isso em nenhum curso da internet, pode acreditar, eu procurei muito antes disso, de vir falar aqui para vocês. Eu já tive no lugar de quem está começando, então na minha época, em 2017, não tinha nenhum curso estruturado, ainda hoje não tem, e para quem está querendo começar, hoje é meio que obrigação você ter domínio da língua inglesa para ler as documentações, ler muita coisa que já foi feita pelas pessoas lá de fora dos Estados Unidos ou de outros países que já estão muito à frente do Brasil. Por isso acaba se tornando uma questão muito complexa para quem está começando agora aqui no Brasil, né? Você não é ensinado dentro da faculdade a mexer com, a pensar como um engenheiro de dados. De fato, não foi isso que eu aprendi na faculdade na minha época. Eu me formei em 2018 e eu não tive nenhum curso dentro da minha faculdade que me ensinasse a processar dados ou a pensar dados dentro do âmbito da engenharia de dados, nem dentro da área mesmo de Big Data. Nada disso eu tive.
Eu também não tive um curso e muito do que eu aprendi foi pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, juntando as pecinhas para montar um mosaico, quebra-cabeça. Vai muito da sua proatividade. Ainda hoje vai muito da sua proatividade. Não tem como te falar, olha, você pode fazer esse curso ali e curso aqui. Não, isso aqui vai muito de você descobrindo o mapa sozinho, né? Mas é um jeito de você, pelo menos, ter um glimpse, uma olhada no todo que você precisa saber para virar um engenheiro de dados, e é por isso que eu estou aqui. Então no próximo vídeo, se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixarem bastante o like, seguirem lá, no próximo vídeo eu faço um roadmap detalhado de tudo que você precisa fazer, desde o começo até toda a ramificação que você pode ir para virar um engenheiro de dados com sucesso. Um roadmap, eu vou te apresentar um roadmap que fale, ó, você está aqui e você tem que chegar até lá, você tem que conhecer isso, essa tecnologia, esse tipo de coisa para você virar um engenheiro de dados robusto. Infelizmente, hoje a gente não tem nada que facilite a nossa vida, tá? Até antes de eu postar o próximo vídeo, você vai ter que se virar sozinho. Se você quiser ter uma compreensão muito alta da área, você vai ter que estudar sozinho, vai ter que conectar os pontos, lendo muito blog no Medium, vendo muito vídeo no YouTube, vendo blog, post, você vai ter que juntar as pecinhas, infelizmente. Bom, e agora chegou a parte boa, tá? Então a gente já falou aqui, eu tenho a minha pautinha aqui, o que faz um engenheiro de dados, a importância dele dentro da empresa, por que o engenheiro de dados é tão importante, a diferença dentro de um cientista de dados e um engenheiro de dados, um pouco de o que você precisa. Eu não falei exatamente o que você precisa, porque eu vou fazer no próximo vídeo, mas eu falei quais são as dificuldades hoje que você tem em aprender engenharia de dados, tá? A gente não acha isso, por exemplo, dentro de um curso de uma faculdade, nem mesmo numa pós-graduação, não é completo, a gente tem isso na pós-graduação, não é uma coisa tão completa assim. Agora, a gente vai falar de uns pontos que vocês sempre me perguntam, eu deixei para o final justamente para vocês ficarem até aqui e acompanharem, vai valer bastante a pena, que é a questão da demanda de mercado, tá? E para explicar a demanda de mercado do engenheiro de dados, eu vou usar de dois recursos. Primeiro, a minha experiência, tá? Então, para quem não sabe, hoje eu trabalho no ramo de consultoria, né? Dentro da área de engenharia de dados e Big Data Analytics. Então, hoje eu sou consultor sênior, trabalho com consultoria. Eu vou usar da minha experiência de mercado, tanto no mercado da área CLT quanto da área de PJ também, de pessoa jurídica, tendo uma empresa. Eu também vou falar da segunda coisa, que são as pesquisas que eu realizei de mercado para poder entregar número para vocês, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre as pesquisas. Então, existe um investimento muito grande dentro da indústria da área de Big Data, e dentro da área de Big Data, você já pode incluir aí ciência de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de dados, todas essas profissões que estão correlacionadas a dados estão dentro desse guarda-chuva, tá? Então existe um investimento muito grande lá no exterior, tá? Então a gente está falando agora de nível dos Estados Unidos, um dos maiores fomentadores de tecnologia da área de Big Data, né? Então um dos maiores frameworks de processamento, que é o Apache Spark, surgiu de uma universidade lá dos Estados Unidos, a Universidade de Berkeley. Então lá eles são grandes fomentadores da área de Big Data. Então existe um investimento muito pesado para o ano até de 2025, eu tô até aqui com a estatística, eu vou abrir aqui para vocês. Basicamente, cara, hoje eu vou pedir para o editor deixar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Hoje o valor estimado no mercado de Big Data, hoje 2020, é de 61 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E a estimativa para até 2025 é que isso cresça para um investimento de 123 bilhões de dólares, né? Então, aí você pode perguntar, nossa, mas isso é nos Estados Unidos, como isso reflete aqui? E eu posso te dizer, cara, que se lá ele sempre tem as dificuldades primeiro do que o mercado brasileiro. Então, muitos problemas surgem e são resolvidos lá e depois eles vão chegando aqui e é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, se lá o investimento está sendo grande, vai demorar uns 2, 3 anos para esse investimento pesado também vir para cá. E hoje ele já está começando aqui no Brasil. A segunda estatística é relacionada à oferta e à demanda, tá? Então, eu vou deixar aqui também do lado um post aqui recente da Infranews Telecom, falando sobre a quantidade de profissionais de tecnologia que são formados no Brasil todos os anos. Então aqui ele disse que nessa área de tecnologia são formados, em média, 46 mil alunos por ano dentro dessa área de tecnologia. Você fala, nossa, é bastante, né? No país inteiro. Nossa, é bastante. Tem muita gente querendo entrar na área. Tá. Então vamos ver uma coisa aqui. Guarda esse número, tem 46 mil pessoas que são formadas em tecnologia todo ano.
Legal. Então eu vou deixar um outro print aqui falando, foi uma pesquisa que eu fiz muito rápida, tá? Mas ela tem o seu valor. É uma print que eu tirei do meu LinkedIn e basicamente eu busquei pelo termo engenheiro de dados, que é a profissão, o nome da profissão formal, tá? Ela pode estar ramificada em engenheiro de Big Data, engenheiro de software, e aí depois eles escrevem sendo como engenheiro de dados, já que o engenheiro de dados ele também tem uma pegada dentro da engenharia de software, mas ele é especializado em dados. Então a gente está vendo aqui nessa print do LinkedIn que a gente tem 680 resultados formalmente de vagas que tem o reconhecimento formal de engenharia de dados no LinkedIn. Lembrando que hoje o LinkedIn é um dos principais meios para você conseguir uma vaga dentro da área de engenharia de dados, tá? Eu recebo toda semana mais e mais links de vagas para poder aplicar, então é um mercado que está bem aquecido. Porém, você vê que não tem tantas vagas assim. Então a gente tem uma... Só que aí você pode pensar, tá? Deixa eu voltar um pouco no meu raciocínio. Nossa, então existe mais pessoas se formando do que vagas. Então, teoricamente, a demanda está maior do que a oferta. Mas não necessariamente. É uma coisa que só quem está dentro da área consegue perceber. Que hoje o mercado ele tem uma extrema dificuldade em contratar. Porque um engenheiro de dados júnior, mesmo um júnior, ele demora para se formar, tá? Então você não vai aprender isso na faculdade, você vai aprender isso malemar em uma pós-graduação de 6 meses, 1 ano. Em 1 ano você não vira um engenheiro de dados completo, você começa a botar o seu pé dentro da engenharia de dados. É um profissional que está sendo formado ainda aqui no Brasil. Existe um processo, as pessoas estão se formando. E justamente por causa daquela complexidade de você virar um engenheiro de dados, porque você não tem muita informação na nossa língua disponível, você precisa recorrer ao inglês. Como que isso não existe um caminho estruturado, a pessoa acaba demorando mais para se formar. E onde entra o link aqui? Entra o link que as empresas elas aplicam teste de engenharia de dados e muitas pessoas acabam não passando, né? Porque as pessoas não estão qualificadas. Então a gente tem poucas vagas, mas a gente também não tem um número expressivo de pessoas qualificadas. Esse é o pulo do gato. Então a gente tem vagas, a gente tem um número massivo de pessoas querendo entrar, porém elas não são qualificadas. Por isso elas acabam não passando em muita peneira, entendeu? Então são pessoas que estão querendo migrar e ainda não conseguiram aplicar, elas estão estudando para um processo. Eu acredito que daqui 2 anos o nível de pessoas qualificadas para entrar no mercado seja maior. Por isso a gente está vivendo agora uma oportunidade muito boa para entrar no mercado. A gente não tem muita vaga, e a gente também não tem muita pessoa qualificada. A gente tem um leque, muitas pessoas poucas qualificadas. E o que isso resulta? Em mais vagas do que pessoas qualificadas. E é isso que a gente está vivendo. Se você fizer uma pesquisa aí para ver a quantidade de relação de candidato-vaga, você vê que está sobrando vaga na área de tecnologia. Isso abre um leque de oportunidade para salários muito grandes, para salários diferenciados. É isso que a gente vai falar agora. Então tá? Então agora você já viu que existem vagas, não existem muitas, mas também não existem muitas pessoas qualificadas. Por isso que existem mais vagas do que pessoas qualificadas, tá? Agora, deixa eu só corrigir um pensamento. Existem muitas pessoas que querem entrar na área de engenharia de dados, e isso existe. Se a gente levar em consideração elas, a gente tem mais pessoas do que vagas. Mas na hora de peneirar, acaba sobrando pouca gente. Por quê? Porque as empresas já têm a necessidade de dados agora, ela precisa de um profissional agora, para resolver esse problema agora. É um problema que já está vindo há muito tempo, entendeu? Então não dá para esperar para a pessoa se formar, para contratar essa pessoa. Você precisa de um profissional mais imediatista, você precisa que a pessoa esteja minimamente pronta agora. E não é a realidade do mercado brasileiro. Mas, que nem eu falei, isso abre um leque para a questão de salário, que é o que a gente vai falar agora. Eu vou aqui falar um pouquinho da pesquisa que eu fiz também em sites como Love Mondays, que na verdade agora virou Glassdoor, e também da minha experiência de salário dentro dessa área, tá? E eu vou dividir isso entre o CLT e o PJ. Então, se você é um CLT, uma pessoa que trabalha com carteira registrada e quer trabalhar assim dentro da área de engenharia de dados, sabe que com certeza o seu salário vai ser menor em relação a uma pessoa jurídica, mas tem as suas correlações, tá? Nem sempre você sai perdendo, não é assim que funciona. Mas o bruto, muitas vezes, o bruto que vai chegar na sua conta, ele com certeza é menor, tá? Mas você é compensado em plano médico e muitos outros benefícios, né? Eu vou comparar aqui o CLT versus o PJ. Então eu vou dar a visão, eu já tive a experiência dos dois e eu vou falar aqui um pouquinho do salário
de PJ CLT. Então, falando do CLT, a gente tem que saber que o líquido que vai cair na sua conta bancária no final do mês é menor, porém você tem as regalias lá, que são o plano médico, alguma coisa relacionada a esporte, né? Você pode praticar atividade física se tiver esse tipo de benefício na empresa, enfim. Porém, a gente vai se atentar aqui só o líquido que vai cair dentro da tua conta, tá? Bom, existem salários aí, falando agora no âmbito do bruto. Se você é um júnior, está tentando um emprego de júnior, se você é um júnior decente, que fez o seu papel de casa, fez a sua lição de casa, estudou bastante e virou um júnior decente, o salário hoje para empresas de grande porte está entre R$ 4.500 a R$ 6.000 um júnior, tá? Você vai falar, poxa, mas eu sou engenheiro de dados e eu ganho R$ 2.000. Cara, isso depende muito da empresa, tá? Empresas pequenas, óbvio que elas não vão ter o budget para te pagar, né? Então você vai acabar tendo essa questão do salário ser menor. Porém, empresas grandes, empresas que têm esse calibre, elas vão te pagar. E eu tive essa experiência de trabalhar como júnior numa empresa multinacional, empresa global. Então, eu recebi ali R$ 4.000 o piso, mas na verdade eu já vi amigos meus em outras empresas grandes que recebiam até R$ 6.000 de salário como júnior. Agora falando do pleno, agora falando da carteira registrada, CLT pleno, o salário varia entre R$ 6.500, R$ 6.000 até uns 8.000, 8.500. Eu nunca vi um pleno ganhar mais que isso dentro dessa área de carteira assinada, mesmo em multinacional, tá? Mesmo em empresas muito grandes. Falando agora de sênior, aí sim o leque abre um pouco mais. Vai desde 8.000, 7.500 de uma empresa menorzinha até, por exemplo, 14, 13 mil em uma empresa grande, né? Então, realmente é uma coisa bem expressiva se você comparar com as profissões tradicionais de tecnologia. Realmente é um salário muito, muito à frente, né? Porém, o líquido que vai cair na sua carteira com certeza é menor. Falando isso, é natural, você tem os descontos dentro da CLT. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Mais ou menos esse é o range dentro de um CLT. Vamos falar agora um pouco do PJ, né, da pessoa jurídica. Eu já tive dos dois lados, tanto do CLT dentro do PJ, e eu vou te dar algumas dicas sobre como você pode precificar o seu trabalho no modo PJ. Então, basicamente, é muito comum nessa área os projetos ou o seu trabalho, na verdade, ser precificado de duas formas. Primeiro é o valor hora, então você vai ganhar, a cada hora que você trabalha, você vai ganhar um valor. Ou por projetos, né? Então você fecha um contrato de um projeto inteiro e você fatia, você fala, ó, vou entregar esse projeto aqui, todas essas tarefas em 6 meses e custa tanto, e você fatia esse preço total nos meses que você vai fazer durante os meses do projeto, né? E você pode aumentar ou diminuir de acordo com a dificuldade de cada entregável do projeto. Eu, particularmente, sempre tendi mais para vender o meu valor hora, né? Então hoje eu faço isso. E a dica que eu tenho para te dar, se você quer fazer o valor hora, porque eu imagino que você esteja querendo começar, é o seguinte, né? Porque para você vender o projeto, você já tem que ter mais conhecimento, saber exatamente quanto que você vai levar de tempo. Então, no começo, venda as suas horas. E o que eu te dou de dica é o seguinte, olhe o quanto você ganharia como CLT, né? As propostas que você recebe como CLT e esse range que eu te passei aqui, e faça um depara para o PJ, sempre colocando aí o overhead, ou seja, o a mais dos seus benefícios, né? Então, se você ganharia 4.500 mais 3.000 reais, por exemplo, de benefício, contando alimentação, plano médico, Gympass ou essas coisas, né, que as empresas oferecem, embuta isso dentro do seu valor hora para que no final você tenha o equivalente líquido ao seu salário CLT mais as regalias que você ia ter como benefício dentro do CLT. Isso ajuda bastante, né, porque nem sempre você precisa ou você gostaria de ter aqueles benefícios CLT, né, e aí você pode acabar usando o seu próprio dinheiro, já que a taxa, o imposto pago no PJ é menor. Então, se você é um cara que está começando agora, mora com os seus pais, ou então você não tem tanto gasto por mês, vai sobrar mais dinheiro na tua mão, mas não necessariamente, tá? Então, é um ponto aí a se pensar, né? Cobre pelo valor hora se você estiver começando. Bom, se você ficou aqui até agora, eu vou te dar 2 dicas sensacionais
como recompensa por você ter ficado até o final do vídeo. Eu não falei isso em nenhum momento do vídeo que eu ia falar agora, mas por você ter ficado até aqui, até agora, eu vou te falar essas duas dicas. A primeira é sobre crescimento de carreira e a segunda é como você pode aumentar a velocidade com que você aprende essas coisas da área de engenharia de dados. Como você faz para encurtar o seu tempo de júnior até você conseguir ser pleno, né? Então eu vou começar falando a parte do crescimento de carreira. Então por que é importante, por que é válido, na verdade, você investir dentro da área de engenharia de dados? Primeiro que é uma carreira, como eu demonstrei aqui pelos indicadores que eu falei tudo agora, é uma carreira muito promissora, tem muito espaço e investimento chegando nela. A gente tem uma relação de vagas e pessoas especializadas e capazes para exercer a profissão muito, muito baixa. E por ter poucas pessoas qualificadas, hoje, nesse momento, eu acredito que até daqui uns 2 anos, como tem pouca gente qualificada no mercado, é muito fácil de você subir de posição, entendeu? Óbvio que isso tem as suas coisas negativas, né? Mas é bom porque muitas vezes você consegue um cargo de liderança, o pouquinho que você conhece, às vezes já te coloca muito lá na frente com um salário muito avantajado, né? Porque tem poucas pessoas e isso, na minha visão, é uma condição de agora. Não vai se propagar para o futuro. Óbvio, o mercado vai crescer, vai ter mais oportunidade, mas eu acredito que a base do ensino já está sendo construída hoje. Então hoje você está vendo as universidades se preparando para construírem cursos de engenharia, de ciência de dados, muita pós-graduação surgindo. Então a educação está começando a surgir. Hoje muitas pessoas não têm acesso a isso, né? Então hoje as pessoas se formam, que nem eu falei, sem nenhum conhecimento, o que demora para chegarem no mercado. Então as pessoas que têm conhecimento hoje, existem poucas pessoas no mercado e essas pessoas conseguem crescer a sua posição dentro da organização muito mais rápido do que você levaria para fazer um caminho normal de uma profissão de uma área que já está consolidada. Segunda coisa, como você consegue falar, poxa, Victor, eu não tenho nenhuma experiência, estou começando minha carreira agora. Qual dica você me dá para eu acelerar o meu crescimento em conhecimento? A dica que eu te dou é o seguinte, é a dica que aconteceu comigo, cara. Eu não planejei isso, eu só dei muita sorte, tá? O que acontece é o seguinte, muitas empresas, as empresas grandes hoje, elas têm ali uma hierarquia muito bem definida, um plano de carreira. Então muitas vezes você precisa ser júnior 3 anos, 2 anos, 4 anos para você passar para um pleno, depois mais 3 anos de pleno para você passar para um sênior, ou depende do plano da empresa. Mas o que acontece é que nessas empresas grandes, e eu falo porque eu já passei por elas, muitas vezes o júnior ele faz trabalhos que não necessariamente refletem a dificuldade que o pleno vai ter. Então você demora muito para virar um pleno, você ter toda essa experiência dentro de uma época de um júnior para você virar um pleno decente. E isso é, na minha visão, um defeito dentro das empresas grandes, né? Óbvio que você tem maior preparo, eles não vão te colocar na fogueira porque você é um júnior, tem toda essa parte de você ter plena consciência de que o que você vai pegar realmente você vai conseguir fazer, tem um plano de carreira estruturado, porém muitas empresas pecam nisso. Eu senti isso, né? Mesmo que você tivesse vontade de crescer, muitas vezes não eram te dadas tarefas que te possibilitassem crescer exponencialmente, muito porque também às vezes a engenharia de dados ela está correlacionada com cloud computing, computação em nuvem, que gera despesa para as empresas. Então você não pode colocar um cara despreparado ali na frente, tá? Então realmente você precisa às vezes aprender sozinho, com seus próprios recursos, com o seu próprio din-din, subir máquina, subir cluster, subir conta na AWS, na Azure sozinho, com o seu cartão. O que eu dou a dica para você que está começando? Você quer ter uma experiência acelerada? Vá para pequenas empresas, principalmente startups. Startups, às vezes, têm bons investimentos e elas, muitas vezes, querem pagar mais barato para um profissional de dados e muitas vezes elas contratam júniors, contratam sêniors e esses sêniors ajudam a acelerar o conhecimento do júnior e até, cara, encurtar a tua carreira aí de júnior, o tempo que você é júnior para pleno em até 2 anos e meio. Então foi o que aconteceu comigo. Eu entrei dentro de uma empresa, né, uma empresa grande, eu vi que eu estava com essa dificuldade, por mais que eu estudasse, por mais que eu soubesse o que eu estava falando, eles não me davam a oportunidade de implementar novas coisas. Eu saí e fui para uma startup simplesmente por destino e lá não importa se você é júnior, não importa se você é estagiário, você vai ter conhecimento no nível do sênior. Eles vão te colocar tarefas, óbvio, não vão te colocar na fogueira, mas eles vão te dar desafios que vão te possibilitar
você olhar e falar, nossa, cara, isso aqui já é muito avançado, entendeu? Muito por conta também da questão da startup, ela às vezes querer com que realmente pagar mais barato para um profissional e preferir formar ele lá dentro. Então você tem essa possibilidade, mas geralmente na startup você não tem essa de tipo hierarquia e você não pode fazer isso porque você é júnior. Muitas vezes eles dão a tarefa, cara, você quer? Se vira aqui. E você provando o seu valor, você consegue crescer lá dentro. Então foi o que aconteceu comigo. E para você ter noção, em 8 meses, não, 8 meses não, mais, uns 10 meses dentro dessa startup me possibilitou em trabalhar em projetos sozinhos dentro de consultoria. Tá? Então, vai falar que foi essa startup específica? Não. A maioria também não posso dizer, mas muitas startups dentro dessa área de Big Data Analytics, engenharia de dados, Cloud Computing, você tem essa oportunidade de pegar tasks que geralmente um pleno ou um sênior faria. Óbvio que às vezes você demanda mais para fazer, para implementar isso, mas você tem a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Você está num ambiente dinâmico onde você aprende rápido e cresce rápido. Por isso que a minha dica é, se possível, e se você tem esse objetivo de crescer rápido e aprender rápido, vá para empresas como startup e tudo mais. E ali você consegue se desenvolver bem, pegar uma base sólida para depois você escolher para onde você vai. Se você vai para uma empresa grande, se você vai para consultoria e afins. Então esse é o meu presente para você. Se você quer perguntar, tirar alguma dúvida, qualquer que seja, de carreira, de profissão dentro dessa área, ramos dentro dessa área, pode ir lá no Instagram, @BigDataMasters, pode perguntar para mim, eu respondo todo mundo e vai ser o maior prazer ajudar você. Se você quiser trocar uma ideia, quiser esquedular uma meeting aí pra gente conversar, eu tô totalmente aberto para todo mundo que quiser conversar, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos chegando ao final de dos vídeos que mais vocês me pediram no Instagram. Eu espero que tenha ficado claro aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, comenta, segue lá no Instagram. E também já deixa aqui no comentário, cara, quero um vídeo falando sobre a trilha de um engenheiro de dados, que eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, curtirem bastante aqui, se tiver aí umas 25, 30 curtidas, eu vou e posto o próximo vídeo sobre a trilha de engenheiro de dados, todos os caminhos que você pode seguir, o que você precisa saber para ser um júnior, um pleno ou às vezes um sênior sólido, beleza? É isso aí, pessoal, muito obrigado por ficarem até aqui, um abraço, até a próxima.